A maioria das funções psíquicas acontecem no cérebro organizadas em redes, conexões de neurônios de diferentes regiões conversando entre si, criando processamentos que são então a base daquilo que acontece dentro da vida psicológica. O Default Mode Network é uma dessas redes que foi recentemente descoberta e é considerada um dos maiores avanços da neurociência nas últimas décadas. O Default Mode Network, ou traduzido como rede de modo padrão ou rede de negativa de atividade, é uma conexão de 4 áreas do cérebro que acontece enquanto a mente está num estado de repouso. Essas redes de conexões foram descobertas por acaso em 2001 pelo neurocientista Marcus Reichle. Ele estava estudando pessoas durante tarefas executivas para entender quais regiões do cérebro eram ativadas. Ele dava tarefas a alguns sujeitos para executar e fazia então exames de neuroimagem funcional, tomografia por emissão de pósitrons ou ressonância magnética funcional. E ele notou que determinadas regiões do cérebro tinham uma atividade extremamente diminuída enquanto a pessoa entrava nessas tarefas executivas. Por outro lado, quando a pessoa entrava num estado de repouso ou que a mente ficava vagando por outras situações, essas regiões aumentavam a sua atividade intensamente. Ele notou também que quando a pessoa se concentrava em atividades autobiográficas ou devaneios de imaginação, essas regiões também eram ativadas. E ele então batizou esses circuitos, essas 4 regiões, de Default Mode Network, que é uma rede do cérebro que funciona mais ou menos num automático, seria o piloto automático do cérebro. Essas redes assumem o comando quando a mente não está focada em nenhuma atividade ou fazendo nenhum exercício de cabeça, ou então, assim, concentrada em alguma emoção específica. Quando a mente está repousando, devaneando, essas regiões entram em atividade. Mais tarde, um outro estudo realizado na Universidade de Stanford notou que essas regiões tinham um aspecto flutuante nas suas ativações. A sua ativação ocorria como numa espécie de maré, que vinha, aumentava e depois voltava a reduzir, isso ciclicamente. E para espanto dos cientistas, isso acontecia numa frequência extremamente baixa, a cada 15 ou 20 segundos. Então essas regiões do Default Mode Network trabalham de forma extremamente lenta. Nós temos que entender que um pensamento consciente ele é processado dentro das vias neuronais na ordem de milissegundos. Então 10, 15 ou 20 segundos dentro de um neurônio é muito tempo. Então ele conseguiu entender que essas regiões fazem parte de um subconsciente, da mente mais inconsciente, mas que é fundamental para o processamento. Hoje nós sabemos que 95% das funções mentais acontecem nessas redes, nesse padrão de funcionamento. Essa mente focada, ativa, fazendo tarefas, resolvendo problemas, conversando com alguma pessoa ou assistindo um programa de televisão, ela apenas ocupa 5% do cérebro. Os outros 95% estão nesse modo automático, que fica ali trabalhando silenciosamente e que pode, muitas vezes, num estado de repouso ou de descanso, assumir o controle das funções psíquicas. O Default Mode Network, ele pode ser chamado de DMN, a sigla DMN, ele é composto então por 4 regiões principais. A região pré-frontal medial, uma região do chamado cingulado posterior, que fica mais na região occipital do cérebro, e as 2 regiões temporais mediais. Então esse losango que acontece dentro do cérebro, ele é um sistema matriz, uma região que fica ali então mantendo as sinapses ativas mesmo em estados de descanso. Essa é uma vantagem evolutiva, porque é como se fosse um ponto morto de um carro. Ele não desliga, ele se mantém conectado, ligado,
Porque se as sinapses cerebrais se interrompem totalmente, pode haver prejuízos importantes, até a morte de um neurônio. Então ele garante uma sustentação de uma funcionalidade mínima nessas regiões, que é muito importante. O Default Mode Network tem sido chamado por alguns como a localização anatômica do ego da psicanálise, pelas suas relações vinculadas muito com a esfera do significado do eu, o self da pessoa, aquilo que a pessoa entende como é o meu mundo, diferente daquilo que pertence ao mundo exterior, é processado nessas regiões. Essa região do frontal, do DMN, ele faz essa conexão com esse eu voltado para o mundo interior da pessoa, aquilo que ela entende de si, os significados que o seu eu tem em relação às situações. A região posterior, ele é mais o eu voltado para o exterior. E as regiões temporais, elas são os controladores do tempo, a minha conexão com o passado, com o futuro e com o presente, daquilo que eu fui, daquilo que eu sou e daquilo que eu pretendo ser. Então, esse ego estruturado agora dentro dessas redes funciona dessa forma. E ele interage com outras regiões do cérebro, determinando funções psíquicas importantes. Uma das coisas mais relevantes nesse aspecto é que os estudos têm mostrado que muitas patologias neuropsiquiátricas cursam com disfunções na DMN. Doenças emblemáticas como o mal de Alzheimer, a doença de Parkinson, os transtornos depressivos, as esquizofrenias, o estresse pós-traumático, as fobias, os problemas de personalidade, são todos estruturados também por disfunções nessas redes. O DMN, ele acaba sendo uma via antagonista com a via executiva do foco, da concentração. Quando a mente está focada, o DMN então desliga. E vice-versa, quando a mente está descansando, o foco desliga e o DMN então entra em ação. Isso acaba passando por desequilíbrios em situações clínicas. Uma pessoa lá com estresse pós-traumático, ela pode ter um aumento da atividade do Default Mode Network por um mecanismo de estresse crônico que começa então a prejudicar as funções do hipocampo no cérebro, ativando a amígdala, que é o centro do medo, e a amígdala faz projeções com essas vias do DMN. Então, mantendo a pessoa com uma sensação de um perigo constante voltada para si. Isso cria então modificações na sua significação do seu self, onde ela começa agora a se sentir desprotegida, amedrontada, desencorajada. Essas desregulações também estão presentes, por exemplo, nas depressões maiores, onde a pessoa começa a ter prejuízos então das suas capacidades de foco, de concentração, por essa hiperatividade da DMN. Os estudos têm mostrado que as placas senis da doença de Alzheimer, uma das suas principais características, acontecem principalmente sobre as regiões que fazem parte da DMN. Então, esse desequilíbrio crônico da DMN pode estar na base dos problemas também ligados à doença de Alzheimer. Pacientes com esquizofrenia, por essa vinculação, por essa dessincronização da DMN, tendem a ter importantes dificuldades cognitivas de perseverar em tarefas, exatamente por esse aspecto. Então, hoje, muitos pesquisadores trabalham com estratégias de levar a uma melhora dessas conexões. Isso já é possível tanto através de técnicas de meditação específica, técnicas de neuroestimulação, como batidas binaurais, técnicas de neuroacústica, de estimulação magnética transcraniana. São todas ferramentas utilizadas clinicamente que podem ajudar a reconectar essas regiões, reequilibrar isso, devolvendo à pessoa as suas capacidades cerebrais máximas, ajudando num alívio mental e também na performance de indivíduos saudáveis. Manter um Default Mode Network equilibrado pode ser um importante pilar para um aumento da sua capacidade mental e psicológica.